nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro participou de uma agenda hoje nos Estados Unidos, onde ele tratou sobre as tarifas que estão aí para ser impostas contra o Brasil, 25% de tarifa. Flávio Bolsonaro então participou, o governo Lula não mandou ninguém para participar dessa agenda aí, porque ele não tem interesse nenhum de que as tarifas não sejam aplicadas, muito pelo contrário. O Lula ele tem interesse, e está escancarado isso aí, que as tarifas sejam aplicadas para que ele use isso eleitoralmente. Então ele não mandou ninguém, mas o pessoal da extrema esquerda está criticando o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele está olhando apenas para o seu interesse pessoal, o interesse eleitoreiro. Vamos falar sobre isso, vou falar também sobre o esforço que a imprensa está fazendo para desgastar o Flávio Bolsonaro, e vamos falar sobre outros assuntos. Antes, eu quero pedir para você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative ali o sininho das notificações ali em todas, para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Pessoal, tem também um novo recurso. Se você tiver no seu celular, você clica ali naqueles 3 pontinhos, vai aparecer ali hype, para você hypar o vídeo. Você clica ali, não vai pagar nada por isso. É a mesma coisa de você dar o like, de você se inscrever, você não vai pagar nada, tá? Clica ali no hype e dê o hype que você vai fortalecer o canal. Vamos começar então, pessoal, mostrando essa notícia aqui, ó. Antes da gente falar sobre o nosso assunto principal, vou tratar sobre outros assuntos aqui rapidinho, tá? Olha só isso daqui. Na Folha de São Paulo, o Petro, que é o Gustavo Petro, o presidente lá da Colômbia, né, que não pôde ser candidato à reeleição, porque lá não tem reeleição, mas o candidato dele, o Cepeda, perdeu as eleições para o Spriella, né? E aí o Petro diz que não reconhece o presidente eleito da Colômbia e convoca manifestações. Então, o Petro, este sim, está querendo dar um golpe lá na Colômbia. Ele não reconhece as eleições, o resultado das urnas, e ele está convocando manifestações. Aqui no Brasil, nós não vimos o Bolsonaro convocando manifestações e também dizendo explicitamente que ele não reconhecia a derrota nas urnas. Ele disse que tinha muita coisa que aconteceu, e aconteceu realmente, né? Você teve o dedo dos ministros, principalmente do Alexandre de Moraes, né? Dos ministros do TSE, ali na balança para interferir nas eleições. Isso aí teve, sem dúvida nenhuma. Então tivemos muitas interferências do TSE, então teve sim muita coisa errada aqui no Brasil. Lá na Colômbia nós tivemos uma eleição apertadíssima, né? O candidato da direita venceu, agora o Petro não quer reconhecer o resultado das eleições. Será que a esquerda vai dizer que o Petro está dando um golpe na Colômbia? Acho que não, né? Eles vão dizer que é em defesa da democracia. Outra notícia que eu tenho aqui é o Fernando Haddad, a cara de pau do Tachad. Cara de pau do Tachad. Olha só o que o Tachad posta aqui na página dele no X. Bolsonaro deixou um rombo nas contas públicas na tentativa de reverter o resultado da eleição. Bolsonaro comprou voto, né? Mas é o Lula que está gastando mais de 500 milhões com propaganda agora, né? Mais do que o dobro do que o Bolsonaro gastou lá em 2022. O Lula já gastou mais do que o dobro do que o Bolsonaro gastou no período eleitoral de 2022. Mas é o Bolsonaro que deixou um rombo nas eleições para reverter o resultado. Coube ao nosso governo reorganizar as finanças, pagar a conta deixada para trás e reconstruir o país. É muita cara de pau do Tachad, hein? Mesmo enfrentando esse cenário, voltamos a investir, recuperamos a responsabilidade fiscal e entregamos resultados muito superiores ao do governo anterior. Cara, o Tachad pode ser chamado do sinônimo, ser conhecido agora como sinônimo da cara de pau, porque vai ser cínico assim lá na caixa prego, né? Olha aqui, vou trazer a Globo para desmentir o Tachad, né? A notícia aqui é de janeiro de 2023, 27 de janeiro de 2023. Globo News. Pela primeira vez desde 2013, as contas do governo federal fecharam no azul com superávit de 54 bilhões. Esse resultado que saiu em janeiro aqui é do governo do ano de 2022, tá? Superávit de 54 bilhões. Desde 2013 que não tinha superávit.
E aí, se você olhar aqui, ó, o gráfico, aqui eu não vou colocar o vídeo, mas dá para ver o gráfico aqui, ó. Em 2013, ó, teve um superávit aqui de 72 bilhões. Aí, em 2014, a Dilma começou a desgringolar tudo aqui, ó, né? Veio aqui, ó, 2016, 2017 melhorou um pouquinho com o Temer. Aí, 2018 ficou mais ou menos estável. 2019 deu uma diminuidinha. Jair Bolsonaro assumiu aqui. Aí, 2020 veio a pandemia. Olha só isso aqui. Olha aqui com a pandemia. 2021 já diminuiu pra caramba o déficit, né? E em 2022 nós tivemos superávit de 54 bilhões, né? Mas o orçamento de 2023 prevê rombo de mais de 230 bilhões nas contas públicas. Por quê? Porque o Lula já entrou fazendo dívida. O Lula já entrou com aquela... Lembra a PEC da transição, que a gente chamou de PEC do rombo? Eles chamaram de PEC da transição. Eles já entraram com 200 bilhões extra para o Lula gastar. Então, 2023 já entrou com 200 bilhões de rombo, né? E aí, essa notícia aqui, eu quero mostrar para vocês como que é a sacanagem da imprensa para desgastar o Flávio Bolsonaro. Eles estão fazendo um esforço sobre-humano para tentar desgastar o Flávio Bolsonaro. Olha isso daqui, se isso aqui não é uma puta de uma sacanagem. Presta bem atenção no que diz aqui, ó. Richarlison é um jogador que era até da seleção, não sei porque que não foi convocado, não sei se está machucado, sei lá o que foi. Mas o Richarlison volta a citar disputa de mansão com Flávio. Aspas, me tomaram. Me tomaram. O que você entende de um título de uma matéria como essa aqui? Dá a entender que o Richarlison está disputando uma mansão com o Flávio e está acusando o Flávio de ter tomado a mansão dele. E eu já vi petista falando sobre isso daqui, postando esse tipo de título de matéria, para dizer que o Flávio tomou uma mansão do Richarlison. Vamos ouvir aqui o que diz aqui, vamos ver o videozinho aqui, o que diz a jornalista, para vocês entenderem o tamanho da sacanagem que é isso daqui, gente. Isso aqui é muita, muita sacanagem. O que acontece é que Richarlison afirmou que investiu esse valor de 10 milhões de reais na propriedade, mas acabou perdendo o imóvel e ainda não recebeu o valor desembolsado. O comentário foi feito em uma publicação da advogada Ana Paula Zantucci, advogada do ramo imobiliário, que acabou explicando o que é que está acontecendo. Explicou a diferença entre posse e propriedade de um imóvel, o principal ponto discutido nessa ação judicial. A controvérsia acontece porque uma empresa ligada a Richarlison teria comprado a propriedade. O problema é que já existia a compra dos direitos processórios sobre essa área antes mesmo da ocupação e a venda para o Richarlison. Desde então, o processo passou a girar em torno da diferença entre propriedade, direito formal registrado em cartório e posse, o que corresponde ao exercício efetivo da ocupação do bem. Vamos lá, qual é o papel do Flávio Bolsonaro nessa história? Apesar de ter sido citado no caso, ele jamais integrou o processo como uma parte. Contudo, de acordo com a reportagem do Metrópolis, o senador foi arrolado como testemunha no processo pelos advogados do jogador. O senador apareceu nos autos porque acabou visitando a mansão antes da conclusão dessa investigação. O STJ entendeu que a propriedade é sim da empresa ligada a Willer Tomás e não é do Richarlison. Cabe recurso, mas aí o Richarlison vai ter que provar que a posse de fato era dele. Aí faltam provas, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, você entendeu? O Flávio Bolsonaro, ele visitou essa mansão. Se eu for visitar uma mansão, não me torna um criminoso, né? Eu não posso comprar uma mansão, não tem dinheiro para isso. Eu posso visitar, o que tem? Qual que é o problema? Se eu tiver um amigo que é rico e alguém que conhece, sei lá, alguém lá da mansão e me levar lá, eu posso visitar sem problema nenhum. Então o Flávio Bolsonaro tinha visitado a mansão. E aí o Richarlison arrolou ele como testemunha. Aí você vai olhar o título da matéria está assim, ó. O que você entende com isso? Richarlison volta a citar disputa de mansão com Flávio. O Richarlison está disputando a mansão com o Flávio? O Richarlison apenas arrolou o Flávio Bolsonaro como testemunha dele. Olha o tamanho da sacanagem que é isso, gente.
Mas como eles apostam que a maioria das pessoas apenas vão ler o título e vão fazer até um print para usar essa matéria para desgastar o Flávio, o conteúdo da matéria, né, não importa. Não importa, porque no título ali está desgastando o cara. E aí o Flávio Bolsonaro ele foi nos Estados Unidos para tentar não deixar o Trump tarifar o Brasil em 25%. Em 25%. Está aqui, ó, Flávio Bolsonaro participa de audiência nos Estados Unidos sobre tarifas de Trump contra o Brasil. Então, o Flávio Bolsonaro se dispôs a ir lá e o governo Lula está desesperado, né? Nossa, como que o Flávio é um traidor da pátria, como que ele faz isso? Porque pelo Lula ele gostaria que as tarifas fossem implantadas, né? Porque ele não mandou ninguém para representar o Brasil lá para discutir as tarifas. Ninguém do governo foi lá para discutir as tarifas. Então ele estava. Quando ele se omite, é porque ele está torcendo para que as tarifas sejam colocadas contra o Brasil. E o que diz o desgoverno aqui do Lula? Olha aqui, ó. Planalto vê desespero de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos para se descolar das tarifas. Como que o Flávio Bolsonaro está colado nas tarifas, né? Governo Lula avalia que presidenciável tenta se descolar de responsabilidade sobre o tarifaço. E o que o Lula está fazendo? Se o tarifaço é ruim para o Brasil e o Flávio está lá brigando contra, por que o governo Lula também não está brigando contra, já que ele está preocupado com o Brasil e não com a eleição? Não era para o governo Lula estar empenhadíssimo em reverter essa situação e não deixar que o Trump taxe o Brasil? Aí nós temos aqui na CNN, né, que o título aqui diz assim, ó, Flávio reafirma uso eleitoreiro das tarifas nos Estados Unidos. Vamos ouvir um trechinho aqui dessa matéria. A participação de Flávio Bolsonaro na audiência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos foi o ponto fora da curva dos encontros. Flávio, obviamente, fez um uso eleitoreiro da sua presença em Washington e pediu a Trump que não aplique as tarifas porque elas beneficiariam Lula. Ele tenta desfazer, no mínimo, o fato do tarifaço do ano passado, especialmente, ter sido defendido pelo seu irmão, Eduardo Bolsonaro. O Palácio do Planalto tenta desqualificar a participação de Flávio, mas é difícil, justificar por que não tinha ninguém do governo nas audiências, e 2, esconder que Lula faz exatamente o mesmo uso eleitoreiro da relação que tem com o governo Trump. Quem acompanhou as audiências em Washington relatou um ambiente muito mais técnico das reuniões de agora. E foi nesse contexto que Flávio destoou. Como me disse um dos participantes, foi como levar uma banana para uma festa do mamão. O modo eleitoreiro de Flávio Bolsonaro, porém, não deve interferir nos planos americanos, até porque a decisão final continuará sendo de Donald Trump. Mas a campanha política em cima dela já é completamente brasileira. Bom, eu acho que a Thaís Herédia ela não prova que o Eduardo Bolsonaro tenha pedido tarifas contra o Brasil para o Trump. Eu acho que ela não prova. Isso aí é uma narrativa que foi criada pelo pessoal da esquerda e pelo pessoal da grande mídia para tentar desgastar a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro e Eduardo nunca pediram que o Trump taxasse o Brasil. Eles pediram a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a sua turminha da Suprema Corte, ali, que estavam implantando a ditadura. Conseguiram no primeiro momento, depois o Trump retirou, não sei qual foi o acordo, mas retirou, né? E também o Flávio Bolsonaro e o Eduardo pediram que os grupos, os criminosos aqui, os nossos criminosos, como diz o Lula, né, fossem designados como grupos terroristas. E isso eles conseguiram. Isso eles conseguiram. Graças ao Flávio Bolsonaro e ao Eduardo, hoje o PCC e o Comando Vermelho são considerados grupos terroristas. Então a Thaís Herédia ela não prova que os Bolsonaro pediram tarifa contra o Brasil, mas ficam com essa narrativa, né? Com essa narrativa, e falando que é um modo eleitoreiro. O Flávio está usando isso como eleitoreiro. Se é um eleitoreiro que é bom para o Flávio não ter a tarifa, significa que o Lula não mandou ninguém lá, porque para o Lula é bom o proveito eleitoreiro se as tarifas forem colocadas para ele passar como vítima, né? Então está muito claro isso daí. Porque se para o Brasil fosse bom, já que o Lula é um defensor da soberania brasileira, é um defensor do Brasil, não era para o governo estar em peso nessa reunião, defendendo o Brasil contra as tarifas? Não tinha ninguém do governo. Então isso fica escancarado, só não vê aquele idiota que realmente não quer enxergar, né? O petista tapado,
que se o Lula cagar e falar que é doce de leite, ele vai comer e se lambuzar. Então esse daí não tem cura. Para essa turma não tem cura. Não adianta você falar para essa turma que eles vão achar que você está mentindo ainda, né? E aí tá aqui, ó, o Brasil 247, que é a turma do pessoal da extrema esquerda, né? Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro deixa claro, preocupação é com as eleições, não com o tarifaço. Pois é. E o Lula? Lula está preocupado com o tarifaço, por que não estava lá defendendo? O Lula está preocupado com as eleições. E o Lula, diferente do Flávio, o Lula quer as tarifas. O Flávio não quer que o Brasil seja tarifado. O Lula quer. Para dizer que foi a família Bolsonaro que é o culpado por as tarifas, e aí jogar a culpa da economia ruim durante o período eleitoral, que a economia está aos frangalhos, jogar a culpa no Donald Trump e, inconsequentemente, no Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita. Essa é a jogada do Lula que está escancarada para todo mundo que tem mais de 2 neurônios perceber e entender a situação, né? O Flávio Bolsonaro, ele criticou, segundo a Globo, o G1, né, segundo a Globo, ele criticou lá o STF e atacou o governo Lula durante a audiência sobre tarifas de Trump nos Estados Unidos. Ele falou verdades lá, né? Ele falou que o Lula quer as tarifas. Ele quer as tarifas. E criticou o STF porque acho que ninguém, em sã consciência, está vendo o STF defendendo a nossa democracia, como eles tanto falam, né? Muito pelo contrário, nós temos ali ministros enrolados até o pescoço em corrupção e perseguindo a direita o tempo todo, perseguindo. Agora mesmo o Flávio Bolsonaro vai ser ouvido. O Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal o ouça, né? Vai ter que ser ouvido em 10 dias a Polícia Federal. Porque o Flávio Bolsonaro fez calúnia contra o Lula. Lembrando que o Flávio Bolsonaro é um senador. E o senador pode, né, ele tem, é discricionário de um deputado federal, de um senador, garantido pela Constituição o direito dele falar o que ele quiser. Ele tem imunidade parlamentar para isso, ou pelo menos em tese ele teria, né? Mas os parlamentares da direita há muito tempo que não tem mais a imunidade parlamentar. Não tem. O pessoal da esquerda chamava o Bolsonaro de tudo que era nome, de genocida, de fascista, de nazista, tudo que é nome. Chama até hoje o Flávio Bolsonaro também. Não tem problema nenhum, ninguém fala nada. Mas se o Flávio Bolsonaro fazer uma crítica e dizer que quando o Maduro foi preso, dizer que o Maduro poderia delatar o Lula, isso aí ele vai responder agora um processo por causa disso. Mas, segundo o pessoal da mídia e o pessoal da esquerda, está tudo em defesa da democracia. Vamos ver o que disse o Flávio Bolsonaro depois da participação dele lá na reunião que ele pede que o Brasil não seja taxado. Fala, pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o Partido das Taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Ou seja, como ele disse, não é o presidente ainda, né? Mas está fazendo muito mais do que o cara que está sentado na cadeira de presidente, que muito pelo contrário, né? Está jogando contra o país, está torcendo para que o Trump taxe o Brasil, para ele se passar por vítima. Está na cara de todo mundo que quiser ver. E o Flávio Bolsonaro, né, ele disse que vai continuar lá com algumas agendas ainda. O Flávio Bolsonaro disse que estenderá a agenda nos Estados Unidos para novas reuniões sobre o tarifaço. Então, além da agenda que ele participou hoje, dessa reunião que ele participou hoje lá,
ele terá novas agendas nos Estados Unidos para tratar deste assunto. Enquanto isso, o Lula está aí fazendo proselitismo político, ele sim usando eleitoralmente para prejudicar o Brasil. O Lula quer prejudicar o Brasil, deixando que o Brasil seja tarifado em 25%, porque ele quer se passar de vítima e jogar a culpa do desastre econômico nas costas do Flávio Bolsonaro. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal se não tiver inscrito, deixe seu like, faça aí seus comentários. O que você acha de tudo isso daqui? Você acha mesmo que o Lula ele está preocupado com o Brasil? Ou ele está preocupado apenas em se manter mais 4 anos no poder, independentemente da destruição que ele está fazendo no nosso país? É porque só de propaganda foram mais de 500 milhões de reais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.